Meu nome é Everton Alonso. Quero pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a nossa leitura em Êxodo no capítulo 18, iremos até Lucas no capítulo 21, retornaremos a Jó no capítulo 36 e, por fim, encerraremos a nossa leitura em 2 Coríntios no capítulo 6. Em Êxodo, no capítulo 18, nós vamos ver o sogro de Moisés visitando ele, Jetro. Diz assim: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira, e o outro chamava Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés, encontrou-o no deserto e estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo. Comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocando saudações, e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito a Moisés, ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Ele disse: bendito seja o Senhor, que libertou você das mãos dos egípcios e de Faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, de manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos de Deus. Mostre-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo os homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleçam como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líder, chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, e as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Vamos agora ao Novo Testamento, em Lucas no capítulo 21, onde nós vamos encontrar aqui a oferta da viúva e também Jesus falando sobre os finais dos tempos. Diz assim: os sinais do fim dos tempos. Diz assim, Lucas no capítulo 21, verso 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que essa pobre viúva colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra
serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram ele, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu, cuidado para que não sejam enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, e seguirão. Quando ouvirem falar de guerra, rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas não será um fim imediatamente. Então ele lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar com o que dirão para se defender, pois eu darei palavras de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão um de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação estará próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses serão os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pelas espadas e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até pelos tempos deles que se cumpram. Haverá sinais no céu, na lua e nas estradas. Na terra as nações estarão em angústias e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. E os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Vamos agora para o livro de Jó. Nós faremos a leitura de Jó no capítulo 36, onde o jovem Eliú, ele ainda continua a falar para os amigos de Jó e também para o próprio Jó. Diz assim, Jó no capítulo 36, disse mais Eliú, peço-lhes que sejam um pouco mais pacientes comigo, e eu mostrarei a você a que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenham dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante o direito dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo e coloca nos tronos com os reis. Ele o exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com cordas da aflição, e ele lhe dirá que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção, e ele ordenará
que se arrependam do mal que praticam e lhe obedecerem e servirem, serão prósperos até o fim de seus dias e terão contentamento nos dias em que lhe restam. Mas se não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Mesmo quando os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, entre os prostitutos dos santuários. Mas os que sofrem, ele os livra em meio à tribulação, em sua aflição, ele lhes dá fala. Ele o atrairá para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa, farta e seleta que você terá. Mas agora farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegarão. Cuidado, que ninguém o seduza com riqueza, nem se deixe desviar por suborno, por maior que esse esteja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todas as grandes esforços, daria a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? E quem lhe prescreveu os seus caminhos, ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, as quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê, de lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas d'água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos, e as nuvens as despejam em seus aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e ele determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado a presente. Vamos agora à nossa última leitura do nosso dia, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, aqui é onde o apóstolo Paulo ele fala sobre os mistérios da reconciliação e também o próprio sofrimento de Paulo, que ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância algumas, para que os nossos ministérios não caia em descrédito. Ao contrário, como somos servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, em privações, em tristeza, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos árduos, em noites sem dormir, em jejum, em pureza, em conhecimento, paciência, em bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra ou por desonra, por difamação ou por boa fama, por tidos enganados ou por enganadores, sendo verdadeiro como desconhecido, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. Mas eis que vivemos espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, não tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todos os nossos corações. Nós estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como aos meus filhos. Abram também o coração de vocês. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a maldade, ou que a comunhão pode ter a luz e as trevas, que a harmonia entre Cristo e a Belial, que há em comum entre crente e descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras e eu receberei. E serei o seu pai e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso.
Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica e que a paz do Senhor alcance o teu coração. Até lá, se assim Deus nos